Fala pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos dar uma questãozinha do PISM 1 do processo seletivo para 2020 e vamos falar de características atômicas. Então, já sabe, é química, vem comigo, professor Arthur, depois da vinheta. Valeu! Então, pessoal, olha só, a questão 16. A tabela periódica agrupa todos os elementos químicos conhecidos pelo homem, conforme as suas propriedades e em ordem crescente de número atômico. Em 2019, completaram-se 150 anos da versão proposta por Dmitry Mendeleev e a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2017, durante a sua 74ª reunião plenária, proclamou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Utiliza a tabela periódica fornecida para identificar a afirmativa correta sobre a composição, número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos ou íons a seguir. Então, antes da gente chegar direto nessa parte e resolver a questão, eu queria fazer uma breve revisão com você curtinha aqui. O que a gente tem? O nosso elemento químico, nós temos o número atômico, o número de massa, aqui embaixo, aqui em cima, e à direita nós temos as cargas, positivas e negativas, dependendo se ganhou ou se perdeu. É comum termos aqui também a massa, representada do lado direito e em cima. Você não precisa ficar preocupado, por quê? Como é que eu vou diferenciar então se é massa ou se é carga? Quando for carga, vai ter o mais, vai ter o menos, e vão ser números como 2, 3, 4, 5, nada muito além disso. As massas vão ser números muito maiores, então e não vão ter o sinal. Então você não vai confundir. Para te lembrar, o nosso átomo clássico ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. A massa relativa dessas espécies está aqui. Próton tem massa 1, nêutron tem massa 1 e o elétron praticamente 0. As cargas do próton é positiva, mais 1, nêutron é 0 e o elétron menos 1. Prótons e nêutrons ficam no núcleo, elétrons ficam na eletrosfera. O que eu preciso recordar com você? O Z é o nosso número atômico, é o número de prótons, é o número de cargas positivas e é a identidade do elemento. Todo átomo que tenha, por exemplo, 6 prótons, 6 cargas positivas, é o átomo de carbono. O número de massa, que está aqui, o nosso A, ele é o somatório de tudo aquilo que tem massa expressiva no seu átomo. Por isso, prótons mais nêutrons, A igual a Z mais N. Por que o elétron não entra? Porque o elétron tem massa praticamente desprezível. Não vai fazer tanta diferença assim. Preciso te lembrar que, em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por isso, ele é neutro. Olha aqui em preto, o carbono, que eu peguei de exemplo. 6 prótons, 6 cargas positivas. 6 elétrons, 6 cargas negativas. Qual é o total de cargas? Mais 6 com menos 6, 0. Por isso que todo átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O seu átomo pode perder elétrons ou ganhar, virar um íon, não é? Se ele perder elétrons, ele se torna um íon positivo, ele é um cátion. E por que fica positivo? Continuando com o exemplo do carbono. Ele tem 6 prótons, se ele perde 2 elétrons, ele fica com 4. Então, como é que fica o balanço de cargas? 6 cargas positivas com 4 cargas negativas, mais 2. Né? Então, o carbono 2 mais, o mais significa que perdeu elétron e o 2 significa que perderam 2 elétrons. Já o ânion é quando tem um ganho de elétrons. Por exemplo, o carbono continua tendo 6 prótons, porque é o elemento carbono. 8 elétrons. O balanço de carga, menos 2. Então, o carbono 2 menos, o menos indica que ele ganhou, e o 2 indica que foram 2 elétrons ganhos. Então, um íon negativo, que a gente dá o nome de ânion. Esse é um mapa mental. Eu tenho um projeto paralelo ao canal do YouTube, que é no meu Instagram, onde eu divulgo esses mapas mentais e outros mapas mentais. Então, se você curte, se te ajuda, vai lá no meu Instagram, curte lá e faz o download para você desse mapa mental e de qualquer outro que você ache interessante e que vá te ajudar. Voltando então aqui, à nossa questão, essa é a tabela periódica fornecida pela UFJF. Ela traz para você a anotação do número atômico aqui em cima e o número de massa ou a massa atômica do elemento ali embaixo. Arthur, e se na hora eu esquecer, tá escrito, mas por um momento você está fazendo um outro exercício, você só tem os números, não é a tabela periódica que te dá essa informação.
Lembra, A é igual a Z mais N. Então o número de massa é sempre prótons mais alguém. O número de massa vai ser sempre maior que o de prótons. A única exceção é o nosso hidrogênio. O hidrogênio, o número de massa é igual ao número de prótons. Para os demais, o número de massa é maior, então você consegue identificar. O maior número que você olhar é massa, o menor é prótons. Então agora a gente tem condição de resolver a questão. Vamos analisar. Vamos analisar letra por letra aqui, galera. A letra A diz para a gente que o cromo tem 52 prótons, 24 nêutrons e 52 elétrons. O que você precisa para resolver? Você precisa saber que o cromo tem o símbolo dele de Cr. E o que você está vendo? Que ele tem 24 e 52. Então, quando você for escrever aqui, você está vendo que o cromo tem 24 e 52. Ele escreveu para você na tabela periódica, ele já te falou que aqui em cima é o número atômico, aqui embaixo é o número de massa. Então, o cromo tem 52 prótons? Não. O cromo tem 24. Se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O cromo tem 52 elétrons? Não, o cromo tem que ter 24. Fica faltando o número de nêutrons. Como é que eu vou calcular isso? A gente sabe que A é igual a Z mais N. A, 52. Z, 24, mais o N. N é igual, então, a 28. O número de nêutrons também estava errado. A letra A está totalmente errada. Vamos da letra B. O sódio mais, então ele está falando comigo do sódio mais. Possui 11 prótons, 13 nêutrons e 12 elétrons. Vamos ver na tabela periódica. O sódio está aqui. Então, em cima nós temos o número atômico e embaixo a massa. Então, eu tenho que o meu sódio é o 11 e 23. Em cima, a gente tem o quê? Número de prótons. Então, o sódio de fato tem 11 prótons, tem Z, número atômico ou número de prótons igual a 11. Aqui é verdadeiro. 12 elétrons já é um erro. Por quê? Sódio mais. O mais indica que perdeu. Então, se o sódio tem 11 prótons, se ele fosse neutro, ele deveria ter 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron, sinal que ele ficou com 10 elétrons. Então, ele não ganhou, ele perdeu. Positivo é porque perdeu elétrons, então não são 12 elétrons. Já elimina a questão. Mas, vamos achar o número de nêutrons. Bom que a gente pratica. A é igual a Z mais N. Então, o meu A, 23, o meu Z, 11 e o meu N. N dá igual a 12. Então, ele tem 13 nêutrons? Não. Ele tem 12 nêutrons. Agora a gente consegue fazer a letra C. Olha a letra C. O carbono tem 12 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Vamos olhar. O símbolo do carbono é o C. Então é importante, pessoal, vocês irem ao longo do seu ano analisando a tabela periódica com carinho, vendo os símbolos dos elementos. Não precisa ficar decorando loucamente, mas é bom ter noção. Carbono. O que ele está me falando do símbolo do carbono? 6 e 12. Então, o carbono, ele tem aqui carbonos 6 e 12. A gente sabe, ele avisou para a gente lá, que aqui é número de prótons e aqui é número de massa. Então, o carbono tem 12 prótons? Não, o carbono tem 6 prótons. Tem 6 elétrons? Tem. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tem 6 nêutrons? Vamos ver. A questão já está errada por causa da primeira parte. Mas a gente faz. A é igual a Z mais N. A é 12, Z é 6 e meu N. N é igual a 6. Então, de fato, ele tem 6 nêutrons, mas ele não tem 12 prótons. Está errado. Letra D. O cromo 2+, então o cromo 2+, possui 24 prótons, 28 nêutrons e 22 elétrons. O cromo a gente já olhou na tabela periódica, letra A. O número atômico dele não muda, porque o cromo é 24 e a massa é 52. Aqui, então, prótons e aqui
massa. Eu quero saber, ele tem 24 prótons? Tem. 28 nêutrons? A gente pode descobrir. A é igual a Z mais N. Só que a gente já fez na letra A, né? A gente sabe aqui que o N é 28. Então ele de fato tem 28 nêutrons. E ele tem 22 elétrons? Como é que eu sei disso? 2 mais. O que o 2 mais me informa, pessoal? Mais informa que perdeu. Então, se ele fosse neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Deveria ter 24 elétrons. 2 mais porque perdeu, perderam 2 elétrons. Então, aqui, ó, ele deveria ter um total de 22 elétrons. Então, de fato, a alternativa correta, letra D. Essa é a alternativa certa. A gente faz a E para finalizar. Ele está falando agora do berílio 2+. Na tabela periódica, o berílio está aqui. Ó. A gente tem 4 e 9. Então, berílio 4 e 9. Aqui em cima a gente sabe que é o número atômico. Aqui embaixo o número de massa. Então, o berílio tem 9 prótons? Não. O berílio tem 4. Tem 7 elétrons? Não. Ele neutro, 4 prótons e 4 elétrons. Né? Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele é 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Então, ele deveria ter apenas 2. E o número de nêutrons dele dá 4? A gente sabe que A é igual a Z mais N. O A é 9, o Z é 4 mais o N. N é igual a 5. Então, aqui também está tudo errado. Pessoal, então fica a dica de como resolver essa questão. Dá uma lida no enunciado, interpretar a tabela periódica. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, segue lá no meu Instagram se você tiver interesse nesses mapas mentais e em outras dicas. No mais, é isso, galera. Obrigado. Valeu!